Radiocondomínio.com, a número 1 em informação condominial. 24 horas no ar, transmitindo para todo o Brasil. Radiocondomínio.com, 4h07, uma ótima tarde para você. Essa é a primeira plataforma web do Brasil a transmitir 24 horas por dia de conteúdos condominiais. Onde quer que você esteja, 24 horas por dia, com muita informação sobre o mercado condominial, todo o universo condominial. São dicas, entrevistas, colunas, programas inéditos e o mais importante para a gente que é a sua participação, seu feedback aí do outro lado. Síndicos de todo o Brasil, a galera das administradoras de condomínios, pessoal dos escritórios de contabilidade, direito condominial, prestadores de serviços condominiais e, claro, os condôminos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa programação. Agora são 4h08, como eu havia anunciado, chegou o momento da entrevista nossa de todas as tardes. Hoje nós vamos falar com a Eli Antonelli, que é jornalista, especialista em marketing, é também presidente do Clube do Síndico Profissional, além de coordenadora da BR Brasis Condomínios, que é a Agência Nacional de Pesquisa, Mentoria e Desenvolvimento de Síndicos de Alto Desempenho do Brasil. Alô, Eli, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Me ouve bem aí, Eli? Estou ouvindo bem. Olha, primeiro de tudo, seja bem-vinda aqui à programação da Radiocondomínio.com, viu? Obrigada. Eli, conta pra gente aí, eu tô vendo aqui que você, além de jornalista, é especialista em marketing e também presidente do Clube do Síndico Profissional. O síndico profissional é relativamente uma profissão, assim, nova, né? Há quanto tempo, Elis, surgiu a figura do síndico profissional, assim, atuando mesmo dentro dos condomínios? Antigamente, a gente quase não ouvia falar e hoje em dia é uma realidade, né? Exatamente. É sempre uma discussão, né? Esse nova, né? Sempre estava prevista essa possibilidade de ser uma pessoa externa ao condomínio, né? Uhum. Só que com o crescimento, a gente observou principalmente dos condomínios clubes, com diversas áreas de lazer, com muito mais responsabilidade para o síndico, daí cresceu mesmo essa possibilidade de ter um profissional externo aos condomínios. Mas ainda é muito discutível, assim, né? Porque por mais que a gente tenha em todo o Brasil essa figura do síndico profissional, tem muitas pessoas que ainda não conhecem essa figura do síndico externo. Então é um trabalho grande aí que nós temos para divulgar e a gente agradece, né, essa abertura de espaço para falar do síndico profissional na Rádio Economia. É verdade, Elis. Na verdade, assim, eu sou de um tempo e quando a gente falava em síndico, a gente imaginava sempre aquele senhor de bermuda e chinelo com os papéis na mão correndo pelos corredores do condomínio, né? Essa coisa vem mudando e quando você lida com o síndico profissional, é uma diferença tão grande do síndico morador. Não que o morador não possa ser síndico do condomínio, não é isso que eu tô falando, mas assim, é muito diferente, né? Uma pessoa preparada para desenvolver do que uma pessoa que está fazendo ali porque caiu no colo dele, né? Exatamente. E esse senhor também, né, esse modelo que a gente lembra, né, quando pensa no síndico, ele também está indo para a sala de aula, ele também está buscando se profissionalizar, porque ele também quer ser reconhecido, ser valorizado pelos seus moradores. E é como você está falando, né? Então, o síndico profissional é aquele profissional, é o empresário, é aquele empreendedor, mas também é essa figura que está saindo dessa questão de pegar o condomínio e não saber o que fazer e está buscando ir em evento, ir em reuniões, ir em palestra, fazer cursos de formação de síndico profissional, aquela pessoa que realmente está interessada, que ama o seu condomínio e que está vendo esse crescimento dessa atividade profissional. Ele também está dando um passo além, a gente observa esse papel, a gente faz muita reunião com os síndicos, que são síndicos moradores, eles também têm essa vontade, né, de ser reconhecidos por um trabalho eficiente. Eles também têm fome de informação, de realmente exercer essa atividade de uma forma profissional. A gente percebe esse crescimento também. Mas é da forma como você colocou. Quando a gente pensava em síndico, pensava nisso. Quem é que pode dessa vez? E ocorria aquele revezamento, que é um grande risco para o condomínio. Falar em revezamento para síndico. A pessoa não quer ser síndica, mas chegou a hora dela. Não pode acontecer isso. É verdade. No momento que nós estamos no Brasil.
E tem algumas administrações que caem no colo, né? Assim, é meio que empurrado para a pessoa. Vai o senhor mesmo, o senhor e dona fulana ali do 903 e acaba empurrando. Agora, qualquer pessoa pode se tornar um síndico profissional? Isso, essa é uma pergunta que fazem bastante, né? Qualquer pessoa pode assumir-se como síndico profissional, né? Nós, da BR Brasil e do Clube Síndico Profissional, entendemos que não é qualquer pessoa, que tem que ser realmente um profissional que ele esteja completamente comprometido do que é ser síndico, da responsabilidade criminal, da responsabilidade civil que tem essa função, e realmente ele saiba o que ele está assumindo. Esse sim pode ser um síndico, né? A profissão ainda não é regulamentada no Brasil, não existe uma regra específica por lei que diz quem pode e quem não pode ser síndico, mas a gente entende que para ser síndico tem que ser uma pessoa extremamente comprometida e que goste de pessoas, que goste de falar com pessoas, porque ela vai lidar com conflitos, por mais que ela trabalhe com metas, com organização, ela vai lidar com problemas grandes dentro desses empreendimentos, ela tem que saber lidar com pessoas, saber mediar situações, mediar conflitos. É verdade. E uma coisa que o doutor Condomínio, já ouviu o doutor Condomínio falando por aqui na rádio também, e acima de tudo, honestidade e transparência, né? Senão não vai. Com toda certeza. Com toda certeza. Nas palestras, né, ele posiciona bastante isso, né? Também tem livros na área, né, de condomínios, que ele destaca bastante esse papel realmente da honestidade, da transparência de informação, tanto o síndico morador quanto o síndico externo, esse papel realmente de ser comprometido de passar as informações dos gastos do condomínio, né, para os moradores, eles terem total acesso e facilitar cada vez mais a forma como eles têm acesso a tudo que está acontecendo, tudo que está sendo contratado, tudo que está sendo negociado no condomínio. Isso sim é fundamental. Uma pessoa que tem essas características, que tem essa ideia realmente que vai fazer uma gestão transparente, organizada e participativa no sentido de ouvir também os seus moradores, ela realmente está pronta para uma carreira de sucesso aí como síndico profissional. Uhum. Você também é coordenadora do Programa Nacional de Educação Continuada do Clube Síndico Profissional. Eu queria que você explicasse para a gente do que se trata o Clube do Síndico Profissional e esse Programa Nacional de Educação Continuada e por que vocês tiveram a ideia de criar um programa como esse. Então, o Clube Síndico Profissional nasceu em 2014, junto na época com o Sinduscom, com o CREA, com as entidades ligadas à engenharia, que trabalham também o engenheiro, as construtoras, a entrega do empreendimento, que tudo tem a ver com esse universo condominial, né? E a gente criou o clube, no início era para falar de redução de custos, então os síndicos se reuniam num grupo, nós éramos junto também com um jornal que era ligado a um outro jornal, ligado à própria TV na época, e a gente se reunia para falar de redução de custo. E ao longo do tempo a gente foi acrescentando essa temática realmente da profissão, do mercado. E esse programa de educação continuada, ele nasceu a partir do último congresso que nós realizamos em São Paulo. Todo ano a gente realiza um encontro nacional desses síndicos, que inclusive o doutor Condomínio participou conosco em outubro desse encontro, dessa reunião em São Paulo. E desse congresso, os síndicos posicionaram situações de dificuldades de se posicionar no mercado. E a gente entendeu que um problema que ocorria era a falta de como comprovar o conhecimento que eles têm, que eles dominam um conhecimento diferente, que eles podem chegar numa assembleia e falar, olha, eu sou síndico profissional, eu detenho esse conhecimento, só que não tem como comprovar. Não é só um certificado de um curso que comprova que ele tem esse conhecimento. Tem o Programa Nacional de Educação Continuada, que a gente chama de PROCIRES, todos os meses eles estudam um tema, eles compartilham práticas e eles fazem prova, eles fazem avaliação e eles são certificados. Todos os meses eles têm um tema para estudar. E é um estudo continuado e colaborativo. Por exemplo, em março eles estudaram o regimento interno. Então eles trocaram regimentos internos entre os participantes, os especialistas deram as respostas que eles precisavam e os moradores também mandam perguntas. Então eles estudam em conjunto, todos os meses eles são avaliados. Então, por isso que a gente criou esse programa, para ajudar com que os síndicos profissionais possam comprovar o seu conhecimento de uma maneira diferenciada no mercado. E esse programa tem abrangência nacional, o síndico de todo o Brasil pode participar?
Perdemos o contato aqui agora com a Eli Antonelli e a gente já volta a falar com ela. A Eli, que é jornalista, especialista em marketing e é também presidente do Clube do Síndico Profissional, que está falando com a gente hoje sobre a profissão de síndico profissional, falando um pouquinho a respeito desse assunto. Nós vamos retomar o contato e já voltamos com a continuação dessa entrevista aqui na Rádio Condomínio.com, a número 1 em informação condominial. Agora são 4h17. Rádio Condomínio.com, a número 1 em informação condominial, 4h19. E agora sim, estamos de volta com a Eli. Oi, Eli, boa tarde, me ouve bem agora? Tô ouvindo. Ah, sim. É o problema das telecomunicações brasileiras. Eu vou te falar um negócio, viu? Eu esqueci, você me desculpa a falta de educação, eu esqueci de apresentar a cidade de onde você está falando. Você está em Curitiba nesse momento, né? Hoje eu estou em Curitiba, a gente está desenvolvendo um trabalho aqui para fortalecimento do síndico profissional também esse mês de abril, né? Mas a gente atua principalmente em São Paulo. Mas esse mês estamos trabalhando um pouco aqui no Sul. Eu estava te perguntando, na hora que a gente perdeu o contato, se síndicos de todo o Brasil podem participar desse programa. Sim, esse programa ele é direcionado a síndicos de todo o país, principalmente para haver integração, né? Então a gente faz essa prática, né, da troca entre eles, da informação. Por exemplo, esse mês de abril eles vão estudar comunicação interna. Então eles vão trocar tecnologias que eles estão utilizando ou problemas que eles estão tendo muito grave com o problema da comunicação interna dentro do condomínio. Então, sim, eles participam de todo o país. Não é uma atividade presencial, porque é um estudo, é igual uma faculdade. Assim, são exercícios, são práticas, são trabalhos em grupo, e a prova e a certificação, para realmente eles conseguirem comprovar para os moradores, né, que eles estudam, um programa de educação continuada, de um estudo permanente na área condominial. Uma pessoa que, por exemplo, esteja querendo ingressar nessa função, nessa profissão de síndico profissional, poderia fazer parte do programa? Eu não entendi essa pergunta, desculpa. Uma pessoa, por exemplo, que quer ingressar nessa função, nessa profissão de síndico profissional, essa pessoa poderia se inscrever no programa, mesmo ainda sem ter tido nenhuma experiência como síndico? Então, o programa, na verdade, ele é direcionado mesmo para o síndico, né? O síndico profissional poderia participar o síndico morador. No caso, a pessoa que ainda não é síndica, ela poderia entrar, no caso, como morador. Ela entra como colaboradora dentro do programa, trocando informações, fazendo perguntas, e ela recebe informações, ela é ajudada. Por exemplo, hoje a gente atendeu vários moradores, né, fazendo perguntas do seu condomínio. E ela entra como uma colaboração, mas não para o programa de certificação, porque o programa de certificação ele é direcionado para o síndico mesmo, para ele trocar entre o grupo, né? Mas o que não é síndico pode ajudar na colaboração, para trocar informações que ele está visualizando dentro do condomínio dele, né? Nesse sentido ele pode participar, mas não como certificação. Eli, outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, na hora de contratar um síndico, tem muitos condôminos nos ouvindo também, né? Muitos moradores interessados por administração de condomínios que estão ouvindo a rádio neste instante, prestadores de serviços condominiais. Então dá uma dica pra gente aí, na hora de contratar um síndico profissional, qual a melhor maneira de fazer essa avaliação dessa pessoa que está chegando ali no seu condomínio? Como avaliar um síndico profissional? É igual um funcionário que se olha o currículo, o que ele fez, o que ele não fez, é assim? Excelente pergunta. Esse é um grande problema aí, que inclusive é o motivo, né, de tanto debate no clube síndico profissional, né? Contratar um síndico, o padrão que existe hoje no Brasil é muito complexo. Acabam pedindo o currículo, da forma como você colocou, e dão para o síndico 5 minutos para ele se apresentar. Ele é a pessoa que vai ficar responsável pelo seu patrimônio, pelo seu imóvel. Um trabalho dele pode colocar em risco alguma coisa que vai dar um grande prejuízo no condomínio. Então não é assim que se contrata um síndico profissional. Então nós, pelo Clube Síndico Profissional e tanto pela BR Brasil, nós damos esse apoio. A BR Brasil, no caso, faz o serviço de recrutamento e o clube dá apoio no sentido gratuito, trocando informações também, e faz, inclusive, o apoio de indicar síndicos profissionais pelo Clube Síndico Profissional. Existe esse programa, o morador entra em contato e pede as informações. Mas o que a gente pode passar, assim, tem que solicitar certidões negativas,
tem que dar mais tempo para esse síndico profissional conseguir conversar com os moradores, ele tem que ir na reunião antes da assembleia com os conselheiros, ele tem que conhecer o condomínio, ele não pode fazer proposta simplesmente com os dados mínimos, ele tem que conhecer o condomínio para fazer uma proposta real para o condomínio, não só de valor, mas de trabalho. Como é que ele vai trabalhar? Quantas horas ele estará aqui no condomínio? Como é que ele vai trabalhar os problemas que o condomínio tem? Então, o processo de seleção, o processo de contratação de um síndico profissional, tem que ser uma aproximação real, que os conselheiros, começa pelos conselheiros, dando a oportunidade desses candidatos, de todos eles conversarem com os conselheiros, e depois eles terem um tempo maior na Assembleia para que os moradores conversem com eles, eles possam apresentar melhor suas propostas, mas já conhecendo o condomínio. Então nós orientamos como fazer isso pelo clube, né? Os moradores podem entrar em contato, não tem custo para esse processo, e a gente ajuda nesse processo aí para que essa contratação realmente cresça cada vez mais e que ninguém tenha dificuldade como contratar um síndico profissional, tá? Eu não sei se você pode dizer isso, mas assim, tem um custo médio do síndico profissional, assim, um salário médio em todo o Brasil, ou isso varia de acordo com a quantidade de moradores de condomínio para condomínio, se tem muitas casas, muitas torres? É possível negociar o salário do síndico profissional caso a caso? Como que funciona isso no mercado? Bem isso que você falou por último mesmo. Dá para negociar sim o valor da remuneração. O valor é muito baixo, a gente sempre fala isso, é muito barato contratar um síndico profissional, é o contrário do que as pessoas pensam. As pessoas entram em contato com a gente, tanto na BR Brasil quanto no Clube Síndico Profissional, e a primeira coisa que as pessoas pedem, os moradores, os conselheiros, os síndicos moradores que nos ligam, né, eles falam assim, é muito caro, quanto custa? Vai aumentar muito a nossa taxa. Não é isso, é o contrário. Esse síndico está lá para negociar contratos, para fazer um trabalho qualificado. Então o valor dele é muito, muito baixo. Ele apura apartamentos, né? Então depende realmente, são uma série de fatores que chegam a essa questão do preço. Tem várias instituições que organizam também tabelas de valores, mas como a profissão não é regulamentada, não tem essa questão de um valor específico, assim, para a atividade profissional. É sempre negociável mesmo, caso a caso. Né? Então, a gente orienta também, esse é mais um serviço do Clube Síndico Profissional, o morador pode entrar em contato, pode perguntar, a gente faz pesquisa, não custa nada essa pesquisa, né? A gente pesquisa os dados que eles dão pra gente, né, do condomínio, os síndicos passam um valor e a gente passa para esses moradores também sem custo algum. Mas é isso que você colocou, a possibilidade sim de negociar, custa muito pouco contratar um síndico profissional. Legal. Eli, bom, já estamos aqui... Eu posso dar um exemplo para você de valores, né, para as pessoas saberem. Eu vejo que São Paulo é um lugar que realmente os síndicos profissionais têm um valor de remuneração mais alto, assim, né? A gente percebe isso. A gente trabalha em todo o Brasil, né? Uma média. A gente percebe essa remuneração maior, tá? Nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo uma seleção que amanhã a gente tem entrevistas, e é para o assistente do síndico, que é mais um trabalho que a gente desenvolve na BR Brasil, que é o assistente do síndico. E é o valor de R$4.000 para o assistente, é um condomínio grande, mas no caso lá em São Paulo realmente a remuneração ela é maior, né, na cidade de São Paulo, né, nas outras cidades a gente percebe um valor um pouco menos, assim, mas os moradores podem estar em contato se a gente passa esses detalhes, tá? Legal. Eli, deixa então o endereço de vocês, o telefone para contato, o síndico que está ouvindo a gente agora e que quer se profissionalizar, quer fazer parte também, como que faz? Então, o nosso telefone, a gente disponibiliza esse telefone de Curitiba mesmo, que é o 41, o 99779-5378, e o e-mail é contato@clubesíndicoprofissional.com.br. Legal. Olha, eu quero te agradecer a sua atenção, ter destinado esse tempo para nos atender aqui. A gente está muito contente, viu, pela sua participação na radiocondomínio.com e, claro, colocar à disposição sempre que você quiser falar com a gente um assunto interessante como esse, que é o síndico profissional. Eu que agradeço e eu aguardo todo mundo também na Unasíndico. Vou estar aqui do seu condomínio com você também, né? Claro, vamos nos conhecer. Nesse mês de maio, né, 24 e 25, a gente vai fazer um bate-papo sobre essa temática do síndico profissional. Eu convido todos os ouvintes a estarem conosco, que vai ser um evento maravilhoso. E aí você vai vir conhecer a rádio, né? Com certeza. Tá bom. Vai ser um prazer. Tá bom, te espero aqui. Eli Antonelli, obrigado.
Uma boa tarde para você. Obrigada a você, boa tarde para todos. Valeu, falamos aí agora com Eli Antonelli, que é jornalista, especialista em marketing, é também presidente do Clube do Síndico Profissional, além de coordenadora da BR Brasis Condomínios, Agência Nacional de Pesquisa, Mentoria e Desenvolvimento de Síndicos de Alto Desempenho do Brasil. Agora são 4h28 na radiocondomínio.com, a número 1 em informação condominial. Vamos lá, vamos nessa. 4h29, boa tarde para você. radiocondomínio.com